Fala, investidor e investidora. Por aqui, cenário diferente no canal, porque eu tô passando por uma mudança de endereço, mas o que não pode faltar no nosso cenário é o astronauta segurando a moeda de Bitcoin. Por falar em Bitcoin, no vídeo de hoje eu vou mostrar os meus aportes nos últimos 2 meses. E se você não me conhece, o meu nome é João Pedro Souza, do canal Mente Milionária. Sinta-se à vontade para se inscrever nesse canal e acompanhar mais conteúdos sobre investimentos, finanças e educação financeira. Beleza? Sem mais delongas, bora para a tela? Eu estou aqui com o meu perfil no Investidor 10 aberto, a carteira Mente Milionária. E no último vídeo, o meu patrimônio era de R$115 mil e hoje o meu patrimônio está em R$120 mil. Lógico que eu fiz alguns aportes e vou mostrar para vocês, mas fora isso, também vale ressaltar que o Ibovespa deu uma disparada nos últimos meses. Então, uns 2 meses atrás, a gente estava na casa dos 140 mil pontos e agora estamos em 157 mil pontos, sendo que a máxima histórica foi de 165 mil pontos no Ibovespa. Então, voltando para minha carteira, R$120.399,56 de patrimônio, sendo um lucro total de R$28.577,45. Esse lucro é composto pelo ganho de capital, que é a diferença entre meu preço médio e o preço atualizado das ações, fundos imobiliários e outros ativos, e também os dividendos recebidos aqui. A gente pode perceber que só de dividendo eu já ganhei mais do que eu tive de ganho de capital. Por isso que eu foco os meus investimentos, os meus aportes em ativos geradores de renda, ativos que vão me pagar dividendos. Lógico, não é a carteira inteira. Nos últimos 12 meses eu recebi R$6.756,27 de dividendos, e isso me gera uma variação na carteira de 11,45% e uma rentabilidade de mais de 45% no período todo, beleza? Então, no vídeo de hoje eu não vou explorar com vocês aqui as ações que eu tenho, nem os fundos imobiliários e outros ativos, tá? Se você quiser saber, você pode procurar nos vídeos anteriores que eu mostro quais ativos eu invisto. Mas no vídeo de hoje a gente vai focar aqui, ó, nos lançamentos que eu fiz nos últimos 2 meses. Então, no que eu ando investindo o meu dinheiro nos últimos 2 meses, aonde eu botei o meu dinheiro. Então, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olhando aqui para a categoria de renda variável, eu vou me ater aqui dos investimentos feitos de outubro para frente, beleza? Então, nos últimos 2 meses eu coloquei o meu dinheiro aqui, ó, em BB Seguridade. Cheguei a comprar a R$32,57. BB Seguridade hoje está quase R$35. Também investi no Fiagro Snag 11 a R$9,55. Snag 11 já passou dos R$10 também. PTHF 11 investi a R$8,37. Também subiu um pouco, deve estar na casa dos R$8,50. GGRC 11 eu consegui investir a R$9,90. Creio que o GGRC 11 ainda não passou de R$10. E eu investi aqui também recentemente, olha aqui, ó, dia 3/12, $112,82 no ETF SPHD. Ele é um ETF internacional. Isso aqui vai dar mais de R$500 aqui investidos nesse ETF internacional, beleza? Então aqui no recorte dos últimos 2 meses temos uma ação, um Fiagro, 2 fundos imobiliários e um ETF internacional, que são os ativos que eu costumo investir. Só que isso aqui ainda não é o principal. Vamos aqui para o Tesouro Direto, que eu fiz um aporte relevante aqui também em Tesouro IPCA. Então vamos aqui na data de lançamento. Nos últimos 2 meses eu investi aqui em novembro, no dia 19 de novembro de 2025, R$943, quase R$950 aqui em Tesouro IPCA mais 2040. E foi um investimento super assertivo. A taxa foi de IPCA mais 7,4, se eu não estou enganado, e essa taxa já começou a cair, rapaziada. Já está em IPCA mais 6,85%. Ah, João Pedro, o que acontece quando essa taxazinha do IPCA começa a cair? Acontece que o seu título começa a valorizar. Por que todo mundo estava investindo em IPCA mais 7? Porque quando começasse a cair, o título começaria a valorizar e o seu dinheiro também, beleza? Então, em pouco tempo aí, já mostrou que esse investimento começou a valer a pena. Lembrando que eu já investia em Tesouro IPCA antes, aqui como a gente pode ver na tela, inclusive. Então, eu comecei a investir em Tesouro IPCA
Ó, faz um ano já, dia 13 de dezembro de 2024, que foi quando o IPCA começou a passar da casa do IPCA mais 7. Aí eu julguei que sim, valia muito a pena investir. Só que esse não é o tipo de investimento que você coloca o dinheiro e já vai ver o retorno na hora. Demora alguns meses, até anos, para você poder ver o retorno mediante marcação a mercado, beleza? Nesse tipo de título. Então, definitivamente você tem que saber o que você está fazendo quando você investe em Tesouro IPCA, ok? Senão você vai acabar perdendo dinheiro. E por último, fazendo menção aqui ao Bitcoin, ao nosso astronauta que está segurando a moeda do futuro, eu fiz um movimento importantíssimo na minha carteira relativo a criptomoedas. Eu tinha 3 criptomoedas na minha carteira: Solana, Ethereum e Bitcoin. E eu fiz um movimento um pouco ousado. O que que eu fiz? Eu vendi tudo que eu tinha de Ethereum e Solana e investi em Bitcoin. E aqui nas minhas movimentações a gente pode verificar isso aqui, ó. No dia 27/10, eu vendi tudo que eu tinha de Solana e isso deu R$ 2.187. Vendi tudo que eu tinha de Ethereum, isso deu R$ 3.844. E depois investi desse dinheiro que eu vendi as outras criptomoedas, eu investi R$ 1.440 em Bitcoin no mesmo dia. Então, passado os dias, eu fiz outros investimentos conforme o preço foi abaixando. Então, nesse primeiro dia aqui que eu vendi Ethereum e Solana, eu já investi uma parte em Bitcoin a R$ 615.000. Quando baixou para 606 mil, eu investi mais 1.400. Quando baixou para R$ 584.000, eu investi mais R$ 3.166. E agora, em 19 de novembro, eu investi também mais R$ 984 em Bitcoin a preço de R$ 475.000. Esses preços aqui estão em reais, mas eu gosto de analisar o Bitcoin dolarizado. Para mim fica um pouco mais fidedigno. Então, se eu não me falha a memória, esse primeiro aporte aqui, ó, do dia 27/10, que foi assim que eu tinha vendido Solana e Ethereum, Bitcoin tava custando ali uns US$ 112.000, alguma coisa do tipo. Aí quando baixou para US$ 110.000, eu fiz outro aporte. Se eu não me engano, foi esse aqui do dia 29/10. Quando baixou para US$ 107.000, US$ 108.000, eu fiz outro aporte. E por fim, agora, quando baixou para US$ 91.000, eu fiz esse último aporte aqui de R$ 984. Então, isso deu uma modificada na minha carteira, deu uma reduzida na quantidade de ativos que eu tinha, né? Então, agora eu tô focando e deixando como responsabilidade a categoria de criptomoedas somente com o Bitcoin, que na minha opinião é uma moeda aí que já se consolidou, tem mais de 10 anos aí de existência, já é reconhecida como reserva de valor. Então, eu já ultrapassei o meu patrimônio em criptomoedas, em Bitcoin, mais de R$ 10.000. Então, a gente pode até dar uma olhadinha aqui no resumo do meu investimento e na categoria aqui criptomoedas, e a gente pode verificar aqui, ó, valor total em Bitcoin, R$ 11.336,57. Beleza? Aqui, ó, preço médio tá em reais, né? 446 mil, e o preço atual 489 mil. Vamos dar uma olhada aqui no preço em dólar, preço Bitcoin em dólar, que é como eu gosto de acompanhar. Olha, US$ 89.000. Na minha opinião, uma excelente oportunidade. Esse vídeo não se trata de recomendação de investimento, mas hoje as maiores oportunidades que eu vejo e aplico na minha carteira, sim, é o Tesouro IPCA. Quanto mais perto de 7%, melhor. Só que você tem que estudar bem, porque você tem que analisar a duration do título, não pode ser um título muito curto. Enfim, isso é tema para outro vídeo, já tem vídeo aqui eu falando disso. E o Bitcoin também é outra oportunidade, mas isso é a minha opinião. Para você investir o seu dinheiro, você tem que realmente estudar para aplicar naquilo que faz sentido para você, beleza? Então, se você quer que eu faça um vídeo aqui sobre Tesouro IPCA ou até mesmo somente sobre Bitcoin ou outro tema do seu interesse, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer outros vídeos para que a gente venha complementar aqui o nosso estudo e o nosso entendimento. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e compartilha, e não esquece de se inscrever para a gente bater a meta de 600 inscritos no canal. Beleza? Sem mais delongas, até a próxima!